A paz do Senhor, amados. O vídeo de hoje, ele vai nos trazer uma resposta daquilo que você talvez tenha se perguntado. Tantas dores, tantas aflições, tanta angústia, tanto desespero. Às vezes você olha para frente e você está paralisado enquanto o seu cônjuge está vivendo a vida dele com aquela pessoa que tirou de casa, com a amante, vivendo a vida na balada, de bebedeira, de adultério, de mentira. E você se pergunta, será que vale a pena lutar por restauração? E quando a gente se depara com essa pergunta, tá? E tem uma outra pergunta também que as pessoas fazem muito, o que falta ainda mudar? Então, quando a gente se depara com a primeira, será que vale a pena lutar por restauração? Quando a gente vai ver esse homem, essa mulher totalmente perdido no mundo, vivendo os prazeres da carne, porque a gente precisa entender que o pecado, ele nos dá prazer, infelizmente. Só que existem escolhas de viver com Cristo e abandonar o pecado, abandonar o prazer da carne para viver a dois. E quando você entende que o casamento, ele é algo que vem de Deus, algo lindo, algo que é para os dois, você vai entender que vale a pena lutar por restauração. Não só vale a pena, como é obrigação sua, por ser marido, por ser esposa, por ser uma pessoa que escolheu amar essa pessoa. Então, quando você escolhe algo, você precisa, por exemplo, se você escolhe ter um carro, comprar o carro, você sabe que você vai precisar abastecer, você sabe que você vai precisar fazer a manutenção. Então, assim, se você tem uma casa, se você escolhe morar numa casa, seja ela alugada, seja ela comprada, você sabe que requer cuidados. Que você vai ter que pintar uma vez por ano, que você vai ter que trocar encanamento, se entupir, você vai ter que arrumar a estrutura. Então isso acontece com o casamento. E você, quando você olha com amor para aquilo que você tanto lutou para conquistar. E não foi fácil estar com seu marido, estar com sua esposa, não foi fácil viver a vida que vocês vivem, não foi fácil, eu sei. E por isso que hoje eu falo para vocês, vale a pena lutar. Você precisa entender que vale a pena lutar por restauração. Hoje os seus olhos não te deixam enxergar porque tem acontecido muitas coisas ao redor. A palavra do Senhor lá em Malaquias 2, 15 e 16 fala, gente, é a coisa mais linda. Não foi o Senhor que fez um só? Em corpo e espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor do Exército. Por isso, tenham bom senso, não seja infiel. Quando o Senhor ele faz isso, ele nos diz isso, ele nos faz entender que o casamento é algo lindo, algo mágico, algo consagrado. E por que não lutar por algo que é da vontade de Deus, por algo que Deus ama? Por algo que Deus ele preza pela família. E, gente, se vocês forem parar para entender, quando existe uma família desestruturada, existe um filho lá na frente que vai ser usuário de droga, que vai ser que vai passar por algum processo difícil na vida, de qualquer que seja. Pode ser usuário de droga, pode ser ter algum outro vício, pode ser uma pessoa complicada de lidar com emoção, com o próprio casamento. Por que isso acontece? Maldição hereditária. Eu sei que você ama os seus filhos, eu sei que você ama o seu esposo, ama a sua esposa, e por isso você precisa lutar. É por isso que vale a pena.
Só que existe uma coisa muito maior do que amar os seus filhos e não querer que eles passem por uma maldição futura. E existe uma coisa maior do que amar o seu marido, sua esposa e querer ter de volta. Amar ao Senhor acima de tudo. E amar o Senhor é respeitar a vontade dele, é entender que a vontade dele é restauração, é casamento, é família. E aí a gente vai lá em Hebreus e lê Hebreus 13:4, que fala assim: o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, se uma das respostas para que você tem perguntado, será que vale a pena lutar pela restauração? Seja assim, eu acho que não vale a pena. Eu acho que é melhor desistir porque ele está vivendo uma mentira, vivendo um adultério. Esse homem, essa mulher, ele fica saindo com M, leva meus filhos para casa dos amantes. Ele às vezes está em casa, mas fica falando com a amante. E aí você fala, será que vale a pena? Mas o Senhor, ele te falou. Deus, ele vai julgar o seu marido ou sua esposa. Deus, ele vai entender o lado de cada um dentro da história. Você, como uma pessoa que está lutando por algo que Deus ama e preza, que é a família. E seu marido, que está por lado de Satanás, vivendo mentiras. Sua esposa, que está vivendo uma cegueira espiritual. E aí, lá em 1 Coríntios 13:4-7, gente, é a resposta mais linda que o Senhor pode dar hoje para você sobre será que vale a pena lutar por restauração. E aí a gente vai ver muitas coisas acontecendo nesse versículo que talvez seja o motivo pelo qual você quer desistir ou está cansado ou não aguenta mais. Vamos lá. O amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13:4-7. Quando o Senhor, ele vai te mostrar que o amor, ele é paciente, ele quer te dizer que você precisa ter paciência com o processo que seu marido precisa viver, com sua esposa precisa viver no mundo para voltar para casa. Ele quer dizer que você precisa ter paciência com o processo que você precisa passar dentro do deserto para você crescer como pessoa. O amor, ele é bondoso porque ele diz que a bondade de você ver uma pessoa te maltratando, te machucando, ela quebra o orgulho. Ela vai constranger a pessoa que está te maltratando. Quando eu falo que ele não inveja, você não tem inveja de, por exemplo, um sábado à noite, você está sozinho em casa, em oração, em jejum, e tendo inveja porque você queria estar como seu marido, sua esposa está com alguém, talvez assistindo um filme, ou viajando, ou algo assim. Só que se você tiver inveja disso, você está tendo inveja do pecado do adultério. Então, o amor, ele não pode ter inveja. Ele não se vangloria, é quando a gente vai entender que você não pode jogar na cara da pessoa que hoje você está buscando a Deus, ele não vale, ele não presta porque ele está no mundo. Você não pode pegar essa glória para você, você não pode achar que você é melhor porque você já esteve do lado dele. Se você está no deserto hoje é porque você já passou por esse processo. Não se orgulha. É quando você entende que você tem que quebrar o seu orgulho. Infelizmente, para ver coisas que você não queria ver. Mas que você precisa passar para crescer e entender que é parte do seu crescimento. Não se maltrata é quando você vê que por mais que a pessoa esteja na cabeça dela vivendo a vida dela, você não pode chegar com carnalmente falando ali, gritando, xingando.
maltratando. E quando a gente vai ver que ele não procura os seus interesses, é quando você pensa na volta. E eu tenho visto muitas pessoas que no divórcio quer arrancar tudo. Muitos não querem deixar os filhos ir para casa do pai. Muitos querem, tirar coisas por briga, por birra, por raiva. O seu interesse é restauração. Que você, nenhum divórcio, que em nome de Jesus, que não aconteça, eu profetizo que não aconteça, mas se acontecer, ou se já aconteceu, ou se vai acontecer, você entenda que você não pode querer tirar as coisas do outro porque você tá com raiva, mas sim porque você precisa guardar aquilo que é de vocês. Assim como o pai do filho pródigo. Ele tinha algo quando o filho dele voltou para dar o conforto. E aí a gente vai ver também que não se ira facilmente, tem engolir sapo, infelizmente, mas não se deixar ser capacho, não se deixar ser pisado, saber se retirar quando você está sendo humilhado. Existe uma diferença entre se humilhar e ser humilhado. Saia de cena, saia de perto. Não deixa com que essa pessoa pise em você e você continue embaixo. Saia, se retire, por isso que existe o deixa aí. Não guarda rancor é saber perdoar e entender que quando a gente perdoa, Deus também nos perdoa. Agora, se a gente retém o perdão, aí Deus não vai te perdoar. E o amor, ele não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. Então, cuidado com as mentiras que as pessoas vêm te contar, cuidado com as fofoquinhas, com as coisas que as pessoas vêm falar. Nós sabemos que fofoca é algo que Deus abomina. Em Provérbios a gente ouve muito falar isso como um contexto de mexeriqueiro. A gente consegue entender que Deus, ele não se agrada dessa postura. Então, quando alguém vir falar do seu marido, da sua esposa para você, corre, foge, fala, não quero saber, não quero ouvir. E por final, para a gente encerrar esse vídeo, para você entender que vale a pena lutar. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E se você ama essa mulher, se você ama esse homem e que você vê a sua família debaixo das mãos de Deus, debaixo da graça de Deus, sim, vale a pena lutar por restauração. Então não abandone a sua casa, não abandone a sua família, não abandone o bem precioso que Deus te deu. Lute. E se você está perdido, se você precisa de ajuda, entra aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o meu WhatsApp, vocês me chamam e a gente marca aconselhamento. Que Deus te abençoe, te guarde, que Deus proteja a sua família e que você tenha força para lutar e continuar nessa guerra, porque não é fácil. Mas o amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor confia em Cristo. E o amor vence. Eu nunca vi nenhuma passagem na Bíblia onde fala que Jesus perdeu alguma batalha. E eu creio que se você está nesse vídeo hoje, é porque você está do lado de Jesus. Fiquem todos na paz, amados.